O fator clima tem sido o principal desafio. Não vou nem colocar na agricultura, mas de uma maneira geral para o Brasil. É um grande desafio, mas no caso da agricultura, ele define o início da semeadura da safra. Safra 2024-2025, está tudo certo, está tudo adquirido, mas há uma preocupação muito forte em se ter as chuvas agrícolas. Quem vai nos falar um pouco a respeito deste tema, como que elas vêm e o que se esperar em relação aos fatores climáticos, é Débora Oliveira. Umidade relativa do ar abaixo dos 20% e temperaturas acima dos 35 graus. Este tem sido um cenário cada vez mais comum na vida dos produtores da região central do país. Em meio às expectativas para a semeadura da soja safra 2024-2025, o que esperar das condições climáticas? A volta da chuva deve acontecer de forma bastante gradual. Neste momento ainda não é recomendado a instalação da safra de verão, justamente porque o solo está muito seco na região central do Brasil. Então a expectativa é de que ao longo do mês de outubro a chuva comece a ir se regularizando, começa a acontecer as primeiras pancadas de chuva ali nas áreas mais centrais do Brasil, mas principalmente a partir da segunda quinzena, onde elas devem começar a ganhar um pouco mais força pelos estados do Centro-Oeste, e essa condição deve se estender principalmente ao longo do mês de novembro, de chuvas mais regulares e de forma mais intensa também. Outro fator que preocupa é a provável instalação do Laninha entre outubro e novembro. É válido ressaltar que os efeitos do fenômeno devem vir com fraca intensidade, mascarados pelo fato de o verão ser tradicionalmente a estação com mais chuvas em todo o território brasileiro. Os modelos continuam indicando a formação do Laninha ao longo do mês de outubro, então os efeitos associados ao fenômeno devem começar a ser sentidos mais para o fim de outubro e o mês de novembro, mas os modelos também indicam um Laninha de fraca intensidade, então aqueles efeitos mais intensos, mais demarcados associados a ele, em alguns períodos podem não ser percebidos, Algumas outras forçantes podem se sobrepor aos efeitos do Laninha, então a gente precisa monitorar principalmente as condições mais para o fim do ano. Com a chegada da primavera, a tendência é que a chuva aos poucos retorne ao Brasil central, só que ainda de forma irregular. Para as regiões norte e nordeste e a porção norte do centro-oeste, a expectativa é de que as chuvas ainda continuem abaixo da média histórica por conta da influência contínua de massas de ar quente e de fenômenos regionais. A primavera ela marca o retorno da chuva, então este começo de primavera deve ser mais seco mesmo, então gradualmente ao longo do mês de outubro as chuvas devem retornar para as áreas mais centrais e elas vão ganhando força principalmente ao longo de novembro e com expectativa de formação dos corredores de umidade, que são o nosso principal sistema do verão, no Brasil central, comecem a surgir mais para o mês de dezembro. Em termos gerais, em relação à chuva, estados como Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais, sul de Goiás e Mato Grosso do Sul devem ter uma primavera com chuvas ficando entre média até um pouquinho acima da média. Já em áreas ali do norte, principalmente norte do Mato Grosso, Rondônia e o Amazonas, com expectativa ainda de chuvas abaixo da média. Não significa ausência de chuva, mas como os volumes começam a aumentar de forma mais expressiva à medida que a gente avança para o fim da estação, esses acumulados não devem chegar até a superar a média que é esperada para o mês. Eventos de calor extremos são cada vez mais comuns no Brasil e há uma forte expectativa de que novas ondas de calor se formem até mesmo durante a primavera, elevando as temperaturas além do esperado. A regularização das temperaturas, ficando menos elevadas, deve acontecer mais para o fim da estação, principalmente ali para o fim de novembro e o mês de dezembro, onde a gente tem uma maior expectativa de que comece a se configurar os corredores de umidade. Então, esses corredores vão ajudar a controlar um pouco mais a temperatura e não deixar disparar tanto como neste começo da estação. Então, nesse começo de estação, ainda é mais favorável ter formação de ondas de calor, ainda poderemos ter outras ondas de calor ao longo do mês de outubro, mas lá para o mês de dezembro, principalmente, essa condição deve diminuir mais. Por outro lado, o Rio Grande do Sul ainda deve enfrentar temperaturas mais baixas e volumes elevados de chuva já na próxima semana, com cerca de 70 milímetros previstos de norte a sul.
Além de atrasar a semeadura da soja, que já está liberada no estado, o produtor pode enfrentar o excesso de umidade para a conclusão dos trabalhos do milho segunda safra.